Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno, sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Luz, aquele em que nós realizamos um evangelho no seu lar. O programa Ponto de Luz consiste na leitura do livro Jesus no Lar. Estamos no capítulo 16 e você pode acompanhar os capítulos anteriores lá no YouTube. Pergunte ao Mauro, por favor. É só clicar no link do WhatsApp aqui embaixo. Lá no finalzinho da página da rádio você tem o símbolo do WhatsApp. Pergunta para ele como você faz para acessar os capítulos anteriores. Lembrando que Jesus no Lar é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem nos dita a mensagem é o Neio Lúcio, narrando momentos em que Jesus esteve junto a nós, lá há mais de 2000 anos atrás, e à noite, finalzinho de tarde, Jesus se reunia com seus discípulos, com aqueles que queriam conhecer um pouco mais sobre a Boa Nova, lá na casa de Simão Pedro, e com a leitura das Sagradas Escrituras, com parábolas, com histórias, Jesus trazia a todos a oportunidade da reflexão, através de exemplos fictícios, através de exemplos que traziam uma igualdade entre as nossas necessidades e aquilo que Deus predestinou a nós, através da nossa renovação, através da nossa transformação interior, para que possamos, através da nossa dedicação, do nosso empenho, alcançar o reino dos céus. Jesus no Lar, uma leitura graciosa, elucidativa e inspirada para que todos nós tenhamos um diferencial, um referencial neste mundo tão conturbado, tão distante do amor e da caridade. E você, já trouxe o seu copo com água? Já pegou esta água que será fluidificada pela espiritualidade amiga e trará para o seu organismo, para o seu perispírito, aquilo que você precisa? Vai lá, corre não, pega lá que dá tempo. Enquanto isso, deixa eu fazer outra pergunta, vai me ouvindo, leva o celular na mão, ou então aumenta aí o volume do rádio e do computador, né? e me conta uma coisa. Como andam os seus pensamentos? Como é que você tem orquestrado o seu dia, a sua mente, as suas ideias, em conjunto com as coisas que acontecem, com os seus sentimentos? Como que está a sua maestria nesse assunto? Eu pergunto porque às vezes a gente nem percebe, né? Mas passa por nós uma vizinha que em determinado dia foi áspera, nos falou alguma coisa não tão gostosa de se ouvir e a gente fica lembrando disso, né? Toda vez que a vê. Então ela passa e ao invés de dar bom dia, fulana, a gente dá bom dia. Ao invés de falar como vai, é só o bom dia. A gente já não quer mais papo com essa pessoa. Mantém distância, se preserva, mas no fundo o nosso pensamento ainda está naquela frase que ela falou dias atrás, meses atrás, anos atrás. E aí, cada vez que a gente cruza com essa pessoa, a nossa mente vai lá numa caixinha secreta e pega a lembrança do que ela nos disse. Às vezes nem vem mais com tanta clareza, mas você lembra da emoção que você sentiu. E aí o seu dia azeda, o seu bom humor se troca e vai lá e vira mau humor, enfim. E a pergunta é justamente essa, sabe? Com qual frequência você tem se permitido esse tipo de pensamento?
A grande verdade é que, até como nós vimos já em vários livros, e quem ainda não viu, por favor, busque ler, sobre os livros que comentam as passagens dos irmãos que estão no umbral, que é aquela zona, entre aspas, delimitada para aqueles que estão numa sintonia não adequada, para aqueles que estão numa sintonia distante do amor, da fraternidade, da caridade, e aí eles vão criando um ambiente sem vida, um ambiente sem beleza, um ambiente inóspito. Tamanha a força do seu pensamento, tamanha a força do seu sentimento. E esse ambiente que eles criam, que não é nada agradável, foi denominado como umbral. Muitas pessoas juntas, vibrando nessa mesma sintonia, vão construindo esse local tão triste, tão desprovido de qualquer alegria. Em alguns outros é tão severa a situação que as pessoas já não têm mais nem vida, sabe? Porque alguns perambulam, alguns gritam, alguns se debatem entre si, mas existe uma zona ainda mais triste, ainda mais perdida no chamado umbral. E nesse local, deste local, a gente consegue lembrar o seguinte ensinamento. O nosso pensamento tem vida e cria as situações. E ele também recria situações. Então, por exemplo, aquele irmãozinho desencarnado, vitimado por um tiro, ou a ferida dele, né, vai melhorando, e de repente ele lembra da cena novamente, né, que ele estava indo para casa, que ele estava feliz e que o cidadão lá tirou a vida dele. E aí a ferida abre, começa a sangrar novamente, começa a sentir dor, o desespero, e os pensamentos dele viajam no inconformismo, no ódio, e assim ele segue. Cada vez que ele lembra da cena do seu desencarne, essa ferida abre, essa ferida sangra, e ele se vê envolvido por essas forças nefastas, porque ele as atraiu. Então aquela grande conversa que todos nós temos, né? Oxe, mas onde fica o umbral? Porque a gente já conhece que tem o céu e tem o inferno, e o umbral? Gente, embora aparentemente exista um espaço delimitado, um espaço, entre aspas, palpável, a grande verdade é que o céu, o inferno, o umbral, o paraíso, eles existem dentro de nós. Então, quando você vibra coisas boas, quando você vibra pensamentos de alegria, de gratidão, de paz, de harmonia, você tem um céu dentro de você, tem um paraíso. Agora, quando o seu pensamento, as suas palavras, as suas atitudes são ríspidas, são desprovidas de caridade, de verdade, de fraternidade, você já está no chamado inferno ou umbral. Você já está numa situação tão triste dentro de você que a única coisa que você consegue manifestar são essas injúrias, são essas difamações, são esses pensamentos tão poluídos, tão agressivos a você mesmo, primeiramente, e também aos que estão à sua volta. Por isso, vamos refletir sobre os nossos pensamentos em uma época onde nós lidamos tanto com doenças denominadas como TDAH,
bipolaridade, depressão. Vamos buscar, na medida do possível, começar a controlar o nosso pensamento. Porque, ao contrário do que algumas pessoas falam, que o pensamento é um caminhão sem motorista, isso não é verdade. Você é responsável pelos seus pensamentos. Ah, Fábia, você fala isso porque você não sofre de ansiedade como eu. Pois então, será? Ou será que eu busco na meditação, na terapia, nas tarefas, junto ao próximo, uma maneira de lidar melhor com essa ansiedade? Pensa nisso. Não arrume obstáculos, porque quando você arruma um obstáculo, a sua mente já está te mostrando que você não quer vencer. A resposta quando você cria um obstáculo é que eu não vou fazer, eu não estou disposto a fazer. Ao invés disso, crie mecanismos positivos, crie soluções, busque alternativas, veja tudo por um outro prisma. Você consegue, todos nós conseguimos. Bom, já deu tempo de buscar até 1 litro de água, né? Lá na fonte. Vamos à nossa prece inicial. Senhor, espiritualidade amiga, responsável por este programa, irmãos que nos iluminam, que nos influenciam de maneira positiva, convidamos a todos para que estejam conosco na abertura deste programa Ponto de Luz, para a abertura deste programa que tem trazido a cada um de nós momentos de reflexão, de entendimento e até mesmo um pouco mais de conhecimento sobre como Jesus partilhava seu conhecimento, partilhava sua mensagem junto aos seus discípulos, junto aos interessados em aprender. Que cada um de nós, dentro das suas dificuldades, dentro das suas imperfeições, consiga superar os obstáculos da inércia, do desânimo, da tristeza, que cada um de nós consiga, Senhor, com o vosso auxílio e com a nossa boa vontade, trazer novos pensamentos, novos horizontes, novas perspectivas à nossa própria vida e à daqueles que estão ao nosso redor, seja sob a nossa tutela, seja sob a nossa influência. Que sejamos influenciadores do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, da esperança, da fé. Que sejamos influenciadores da positividade, da gratidão, do crescimento, da transformação. Que sejamos, Senhor, influenciadores que exemplificam, influenciadores que percebem a grande oportunidade de autorredenção, de autotransformação. E que possamos todos nós, Senhor, através da leitura deste próximo capítulo, entender um pouco mais sobre como realizar todas estas tarefas, todas estas transformações. Que seja feita, Senhor, da Tua vontade, e todo o mais nos será acrescentado, hoje e sempre, graças a Deus. Que paz, hein, gente? Vamos lá. Capítulo 16, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros.
Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso," disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. Quando nós lemos, sobre André, Mateus e Filipe, sobre a maneira como eles viam as situações, em verdade o André leu um trecho de Isaías, que falava sobre a salvação, e Mateus e Filipe disseram que aquilo que a gente encontra, que é difícil você buscar a salvação pensando no próximo, porque as exigências para consigo próprio já são grandes, ainda mais no mundo em que a gente se encontra, não é mesmo? Onde nós estamos vivendo de aparência, onde nós estamos vivendo de, como brinca uma amiga minha, a família Doriana, aquela que aparece no Instagram, perfeita, linda, bela, o casal que conquista títulos, o casal que arrecada milhões, e a gente até se deprime um pouco quando vê toda essa felicidade, toda essa alegria e fala assim: nossa, aqui em casa a situação não é fácil, meu. Esses dias ainda teve comemoração, a família se reuniu, aí depois de umas cervejas já foi uma discussão imensa, os homens já ficaram nervosos, as mulheres já tomaram as dores, enfim. E aí é cunhado contra cunhada, foi um auê. E eu vejo, nós vemos tantas coisas na TV e a nossa vida é tão difícil, é tão diferente. Por que eu mereço isso? Por que é assim que funciona comigo? E nós vamos comprando ilusões. Ou vamos fazendo curso de maldade quando a gente assiste determinadas transmissões, e no caso não são nem novelas, viu, gente? Vocês podem prestar atenção que não é só a novela da Globo, não, que ensina a maldade. Muitos outros lugares ensinam a maldade, a perversidade, como sacanear o seu companheiro, a sua companheira de trabalho, de vida. Enfim, então nós vemos tantas coisas ao nosso redor e a gente se coloca a pensar como Mateus e Filipe, que, não é fácil não. E aí Jesus vem e ainda mostra que numa situação extrema nós temos realmente duas posturas. A primeira é a de já meio desgastados, doloridos, cansados com as vergastadas da vida, nós nos inclinarmos a dizer ema, ema, cada um com seu problema. E a outra opção é de olharmos com compaixão. É alguém como eu, que está aqui na dificuldade, que, está na luta, está na labuta, e de repente eu posso ajudar com uma palavra de incentivo, eu posso dar uma dica do que eu já aprendi, enfim.
Nós temos estas duas possibilidades, não é mesmo? Vamos ver o que Jesus continuou narrando. Avançou adiante em largas passadas. Esse é aquele que estava nervosinho, né? O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido, né? A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem. Conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Não tem nem o que eu comentar, né? Mas eu lembro de um exemplo que eu li esses dias sobre Tolstói, que era muito rico e num determinado momento da sua vida, acho que por volta dos 50 anos, ele entrou numa depressão severa, sabe? E simplesmente saiu pelo mundo, sabe? Fechou a porta lá da sua mansão, do seu castelo e foi para a rua. Mendigou, andou entre os pobres, sabe? Virou um maltrapilho, inclusive, até que num determinado momento ele se deparou com uma criança órfã, extremamente necessitada de pão, de roupa e de carinho. E aí ele falou, caramba, sabe, aquela criança tocou o coração de Tolstói. E ele pegou e falou, não é só, sabe, acumular a fortuna e deixá-la para trás. E aí ele catou esse órfão, levou para casa e a vida dele, de ambos, se transformou, porque Tolstói acabou encontrando uma motivação para viver. E não que ele tenha, sabe, dado luxo, ostentação para o menino, né, para a criança, que eu não sei se era um menino ou uma menina. Mas ele mudou a forma de pensar e a forma de agir dele. Continuou vivendo com modéstia, embora todo o seu dinheiro, que ele começou a distribuir. Não faltava nada para ele, não faltava nada para a criança que ele recolhera. Ele tinha uma motivação de vida, sentia-se responsável por essa criança e, ao mesmo tempo, seus olhos se abriram para uma realidade além do próprio umbigo. E eu estou desconfiada que é isso que Jesus vai dizer aqui, mas vamos continuar a leitura, né? A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente:
As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Caramba, hein, gente? E isso me faz lembrar uma palestra que eu assisti estes dias, que falava sobre fora da caridade não há salvação. Aquilo que tanto se fala na doutrina espírita. E se o nosso testemunho perante ao Pai são as nossas obras, são aqueles a quem auxiliamos, essa história que eu ouvi, que é verídica inclusive, trata de uma mulher que tinha uma forte obsessão, sabe? Chegou num ponto em que ela já não tinha mais domínio da situação. Se não me falha a memória, o nome dela é Benedita Nascimento. E a história dela começou numa cidadezinha aí no interior de São Paulo, passou por Penápolis e ela firma residência em Araçatuba. Então, se alguém for da região, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a história dela, Benedita Nascimento. E era um tempo em que a obsessão era tratada, que ainda hoje é muito confundida também, como loucura. Então, quando ela tinha esses acessos, esses rompantes de loucura e, sabe, às vezes saía nua pelas ruas, agredia as pessoas, enfim, ela era encarcerada lá numa cadeia pública que naquela época também servia como corrigenda. Passava lá dias, meses, até que se acalmava e aí o delegado responsável soltava ela para dali mais uns dias ela voltar aos acessos de loucura, que nada mais eram do que acessos obsessivos. Inclusive, esses dias de paz, de tranquilidade, pelo que conta a história de Benedita, eram propiciados pelo delegado e por um dirigente de uma casa espírita, que diariamente faziam preces e vibrações por ela. E um alimento contínuo, sabe, gente? De muita prece, de muita vibração, de muita leitura, até que ela conseguia se harmonizar e era liberada da situação para que caminhasse com as próprias pernas. Mas aí descuida, não vigia, não ora e a situação se repetia. Até que num dado momento, ela recebeu uma orientação, uma comunicação de um espírito amigo que enquanto ela não tomasse jeito, enquanto ela não tomasse as rédeas de ajuda ao próximo, ela continuaria sendo obsedada, ela continuaria, sendo atormentada da maneira como ela estava sendo. E aí a vida dessa mulher se transformou, porque morando na rua, sem dinheiro, como é que ela ia ajudar quem quer que seja, E de repente ela viu lá que ela tinha lá o seu casebrezinho, a sua casinha, bem distante da cidade, numa zona mais afastada, e começou a levar para lá as crianças abandonadas que ela encontrava, as crianças maltrapilhas, e começou também a pedir alimento para essas crianças. Eu sei que no frigir dos ovos, além dela cuidar dessas crianças, ela passou também a cuidar dos que eram loucos, eram tidos como loucos, como ela. E a coisa cresceu de tal maneira que ela tinha
subsídio da prefeitura, que ela tinha auxílio da comunidade, porque no fundo ela estava prestando um favor para todo mundo, tirando as encrencas de perto. Tem outros detalhes da história que vale a pena vocês procurarem sobre ela, mas o resumo é justamente esse, que a vida dela era um tormento sem fim. Imaginem, gente, simplesmente sair de casa como Tolstói, largar tudo para trás, sabe, sem lembrança, sem pensamento, sem dinheiro, sem roupa, e perambular, andar centenas de quilômetros de uma cidade para outra, até encontrar quem a direcionasse, até encontrar quem a orientasse. E muitas vezes é isso que falta para as pessoas, é isso que falta para nós. Uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma orientação produtiva. Não simplesmente, tá difícil, larga, não gosta, joga fora. Sabe, nós precisamos ser convidados a praticar o bem, nós precisamos ser convidados a praticar o amor, a transformar vidas, a nossa e a dos que estão ao nosso redor. E o ensinamento da lição de hoje é que o egoísmo nos faz perecer. Quando estamos pensando somente em nós mesmos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nós podemos até andar mais depressa, mas estamos mais sujeitos às intempéries, às vulnerabilidades da vida. Agora, se mesmo com as suas dores, com as suas dificuldades, sabe, com as suas tormentas, você se dispuser a auxiliar o próximo, com certeza a sua vida terá uma conotação diferente. Ninguém está falando que esse homem da narrativa de Jesus percorreu o trajeto levitando, protegido do frio e da chuva. Ninguém está falando que Tolstói viveu os últimos anos da sua vida de uma maneira mágica e cor-de-rosa. Ninguém está falando que a Benedita não passou por dificuldades. Nós estamos falando de um novo estado de espírito que nos impulsiona avante, que nos motiva, que nos leva a encontrar respostas onde antes só existiam questionamentos e dúvidas. Ai, o nosso pensamento, não é mesmo? Vamos para a prece final? Vai lá, agora é aquele momento em que a gente se despede, mas sem a prece de jeito nenhum, não é mesmo? E após esta leitura, Senhor, que nos estimulou à cooperatividade, que nos estimulou ao auxílio mútuo, nós vamos pedir licença para encerrar o nosso encontro de hoje. Encerrar este momento em que nos reunimos, abrindo mão da correria, fechando os nossos olhos e ouvidos para todas as informações menos dignas que nos chegaram, nos concentrando no que era dito, no que era ensinado, no que era comentado, e trazendo para nós os convites para a fraternidade, para a transformação, os convites para que comecemos a pensar diferente, a conduzir o nosso pensamento, a buscar maneiras que nos auxiliem na condução deles. Somos gratos, Senhor, inclusive pelos fluidos que foram depositados em nossa água no decorrer deste encontro, na limpeza espiritual que se processou no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, retirando os miasmas, as negatividades, os fluidos deletérios que se fixaram em pisos, tetos e paredes.
E se porventura estamos sendo ouvidos em alguma casa espírita, em algum local de trabalho voluntário, agradecemos também, Senhor, pela chuva prateada que banhou todos estes ambientes, incentivando os seus colaboradores, os seus tarefeiros, a permanecerem, a perseverarem no amor, na caridade, na fraternidade, na bondade desprendidos. Que saibamos, Senhor, fazer muito mais da Tua vontade do que da nossa, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, encerramos mais um encontro neste programa abençoado Ponto de Luz. Que você possa ter tido minutos de paz, de harmonia, de reflexão. Até o próximo encontro. Fiquem na paz do Mestre Jesus.